O diretor britânico Christopher Nolan voltou aos holofotes com o lançamento do seu último filme chamado Tenet, que estreou muito recentemente nos cinemas nacionais. E se você aí caiu talvez de paraquedas nesse vídeo e não faz ideia de quem é Christopher Nolan, vem comigo no vídeo de hoje que eu vou te mostrar um especial conhecendo um pouquinho mais sobre o diretor e também apresentando as suas principais obras. Eu sou Anderson Valadares e sejam muito bem-vindos ao Nerd Data. Fala pessoal, beleza? Antes da gente começar, queria pedir para você que, se caso goste aqui do conteúdo do canal, que já vem acompanhando os vídeos e curtindo o que está sendo apresentado, que deixe o seu like e se inscreva ativando o sininho para receber as notificações, porque os vídeos aqui saem todas as terças e sextas-feiras com conteúdo diverso sobre tudo que rodeia a cultura pop. Este é o primeiro de uma série inaugural que eu pretendo trazer aqui para o canal, falando sobre personalidades ou celebridades ou outras pessoas que são relevantes de alguma forma para a gente, que têm obras fantásticas para serem vistas, lidas, ouvidas, seja o que for, e com certeza merecem ser mencionadas de alguma forma. Espero que gostem. Estão preparados? Então bora! Christopher Edward Nolan é um cineasta, produtor e roteirista britânico que nasceu em 30 de julho de 1970 em Londres. Até o seu penúltimo lançamento, o diretor já foi responsável pelo faturamento de mais de 4,2 bilhões de dólares e seus filmes, quando contabilizados juntos, totalizam 26 indicações ao Oscar e muitas outras premiações em celebrações de peso, como é o caso do Globo de Ouro e do BAFTA. As obras de Nolan costumam carregar fortes influências sociológicas, filosóficas e éticas, a partir de conceitos que exploram a moralidade humana, a construção do tempo e a natureza maleável da memória e da identidade pessoal. Seu trabalho é recheado de elementos metafictícios, deslocações temporais, narrativas não lineares e relações análogas entre a linguagem visual e os elementos narrativos. Seja pelas narrativas bem criadas, ou pelos elementos apresentados na tela de uma forma bem artística, ou talvez pela veracidade com que ele quer representar uma história. Por qualquer desses motivos, Nolan é considerado hoje um dos diretores mais inovativos da contemporaneidade e comumente elogiado pela crítica por conseguir juntar os seus elementos artísticos a grandes filmes e grandes produções de Hollywood. Antes de ser conhecido mundialmente, Nolan produziu 3 curtas que foram Tarantella, de 1989, Lacerne, em 1995, que foi uma produção feita unicamente num fim de semana, usando amigos e familiares e equipamentos bem limitados, e após se formar em literatura inglesa, produziu o seu título independente chamado Doodlebug em 1997, que em resumo é a história de um homem que tem um sapato na mão e ele sai correndo atrás de um inseto para tentar matá-lo, e quando ele finalmente consegue, ele percebe que aquele insetinho na verdade era uma representação minúscula dele próprio. Nolan recebeu pouquíssima expressividade e praticamente foi nulo a sua representação no meio cinematográfico com suas 3 curtas iniciais. Inclusive mencionando posteriormente, em uma das suas entrevistas que cedeu, que nunca teve nenhum auxílio da indústria cinematográfica britânica. Em 1998, ele produziu seu primeiro longa chamado Following, que ao longo de um ano, em todos os finais de semana, com o apoio de amigos da faculdade e o seu financiamento próprio custou 3.000 libras esterlinas, produziu o filme que traz a história de um jovem escritor desempregado, que segue estranhos pelas ruas de Londres procurando inspiração para escrever o seu primeiro romance. E que, de acordo com os eventos vão se desenrolando, ele vai se envolvendo com um submundo mafioso que termina se tornando bem perigoso, e ele começa a ser perseguido por essas pessoas e a trama se desenrola a partir daí. O filme elucida como funcionam as relações sociais e o limite que existe entre elas, mostrando o quão é desconfortável ter alguém que você não conhece na sua casa e como pode ser frágil a interação entre as pessoas, criando uma atmosfera que nos faz perceber o quanto é complicado essas interações humanas
e quando elas podem se tornar nocivas para a sociedade. O título chegou a ganhar algumas premiações e teve certa notoriedade na crítica da região na época, inclusive tendo um relançamento feito em 2012. Memento, ou Amnésia no Brasil, foi praticamente o título que mudou a história de Nolan, transformando o ainda jovem diretor num promissor produtor do futuro. Inclusive, o mesmo informa em uma de suas entrevistas: a diferença entre filmar Following com um grupo de amigos, vestindo nossas próprias roupas, com minha mãe a nos preparar sanduíches e gastar 4 milhões de alguém em Memento, com uma equipe de uma centena de pessoas, é hoje de longe o maior salto que já dei. A ideia para este filme surgiu durante uma viagem que o Nolan fez com o irmão Jonathan, que a propósito é até hoje um dos coprodutores e roteiristas que trabalham em praticamente todos os títulos do diretor. A história nos mostra um homem com amnésia anterógrada, que usa anotações em papéis ou no próprio corpo em forma de tatuagens para lembrar e tentar caçar o assassino de sua esposa. Pensando nisto, Nolan criou um roteiro inverso, que conta a história em 2 tempos, sendo um acontecendo nos eventos normais, ou seja, na sequência natural da vida, e outro contado de trás para frente. Então esses 2 títulos se cruzam em algum momento e a história tem seu desfecho final apresentado. O thriller psicológico é incrivelmente taciturno, angustiante e apreensivo, tratando-se em certo ponto da concepção da vida humana e nos mostrando o quão frágil é esse tipo de situação, já que tudo que somos ou que vivemos em vida, na verdade se baseiam simplesmente nas memórias e das lembranças que nós temos de nós mesmos, mudando até certo ponto a própria realidade que a gente vive. Eu não preciso nem dizer que este filme estourou na crítica e realmente foi um grande avanço na carreira do diretor, sendo indicado a vários Oscars e sendo considerado por muitos críticos como um dos melhores filmes dos anos 2000. Com o sucesso de Memento, Nolan foi contratado pela Warner Bros. Para produzir o thriller psicológico Insomnia, que foi lançado em 2002, trazendo no elenco estrelas como Al Pacino e Robin Williams, e um orçamento de 46 milhões, ou seja, 10 vezes mais o valor que foi disponibilizado para ele fazer Amnésia. O filme é um remake de um título norueguês, na verdade, e traz a história de um policial que ele é enviado até uma cidade do interior do Alasca, bem pequenininha, para investigar o assassinato metódico de uma adolescente. Lá, durante essa investigação, ele termina atirando acidentalmente e matando o companheiro de trabalho. Porém, ao invés do próprio admitir essa culpa e tentar solucionar o problema de uma forma correta, ele termina contando com um álibi inesperado, o que o leva a se envolver num misto de culpa, chantagem e mistérios. O longa foi bem recebido pela crítica e também pelo público, tendo uma bilheteria alta e rendendo cerca de 113 milhões de dólares para os cofres da produtora. Com um roteiro de aproximadamente 5 anos de produção, Nolan e o irmão construíram e produziram para ser lançado em 2006 o filme O Grande Truque. Um filme que conta a história de 2 amigos ilusionistas e mágicos interpretados por Christian Bale e Hugh Jackman, que no século XIX, em Londres, terminam se enfrentando no embate para provar quem é capaz de fazer uma peça até então dito como impossível por muitos deles. O filme vai tratar a obsessão e quanto isso é corruptível para a mente humana de uma forma incrivelmente fiel, levando, inevitavelmente, até mesmo a ações trágicas. O título é cativante, atmosférico e traz para a gente, de uma forma bem próxima da nossa realidade, como é a obsessão cega e visceral por um objetivo que não necessariamente é possível ou é plausível, nos fazendo criar formas quase que satânicas para atingir tudo aquilo que nós desejamos. O filme também foi bem recebido e rendeu aproximadamente 106 milhões de dólares. Antes mesmo de lançar O Grande Truque em 2006, já em 2005 teve início a trilogia do Homem-Morcego, a nova readaptação e reimaginação que Nolan trouxe para o herói das histórias em quadrinhos. Batman Begins foi o primeiro dessa trilogia e trouxe de volta o vigilante
numa ambientação muito mais próxima da realidade e menos fantasiosa, tratando como se a cidade de Gotham fosse realmente uma cidade do nosso mundo totalmente corruptível e totalmente já destroçada pela corrosão que os políticos e a própria sociedade causaram nela. Além da construção de um ambiente social incrivelmente próximo do que temos hoje com as nossas interações. A nova cara dos super-heróis nas telonas trouxe para Nolan um novo prestígio, um novo público e, claro, mais algumas premiações pelo seu ótimo trabalho adaptativo. Entretanto, foi em 2008, com o lançamento do segundo filme, intitulado Batman, o Cavaleiro das Trevas, que o diretor realmente conseguiu atingir tudo aquilo que o público e as pessoas esperavam ver na tela. Desta vez, evidenciando ainda mais o conceito noir de Batman e um conflito político e civil de Gotham que nunca havia sido mostrado nas telas. O filme agora aborda a justiça, os ricos, os pobres, os vilões, os bandidos, de uma forma muito mais crua, trazendo um tom quase que gótico à trama. E se tudo isso ainda não fosse necessário para convencer você do sucesso que foi Batman, ainda tivemos a incrível atuação de Heath Ledger no papel do Coringa, o icônico vilão dos quadrinhos, que recebeu póstumamente um Oscar de melhor ator coadjuvante. O filme rendeu mais de $1 bilhão e se cravou firme como um dos maiores filmes de super-herói de todos os tempos. E também não posso deixar óbvio de mencionar que em 2012 o último filme da trilogia foi lançado, chamado de Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, finalizando com maestria a história do Homem-Morcego imaginada por Nolan, trazendo outro vilão icônico e uma ambientação sufocante com conflitos políticos que beiram a anarquia, que espelham facetas da nossa própria história, com governos como exemplo o militarismo, o próprio terrorismo e muitos outros grupos de poderes extremistas. Chegamos em 2010 e com ele o ápice de toda a jornada de Nolan, com um trabalho original e inteligente. Inception, ou A Origem no Brasil, é um filme de ação, drama e ficção científica com um elenco estelar encabeçado por Leonardo DiCaprio. Na trama, a gente acompanha Kobe, que é um ladrão especial que tem a rara capacidade de conseguir extrair da mente das pessoas ideias ou conceitos enquanto elas estão dormindo. E no desenrolar da trama, ele recebe uma missão aparentemente impossível, que é fazer justamente a ideia contrária. E é solicitado a ele que seja feita uma inserção de uma ideia na cabeça de um jovem herdeiro de um império grande de negócios, que é basicamente implantar na cabeça de uma pessoa um pensamento que ela nunca teve. E Kobe, mesmo sabendo da dificuldade, aceita esse desafio, não se sabe ao certo se para provar a sua veracidade ou se para tentar fugir dos fantasmas que o assombram e superar o problema que o impede de voltar para a família. O título caiu nas graças de todos que assistiram e se consagrou como um dos melhores do século. E eu sou extremamente suspeito para falar sobre A Origem, afinal de contas é o número 1 da minha lista de filmes favoritos. Se você ainda não assistiu, eu aconselho muito que você vá lá conferir. Outra obra-prima na lista de filmes de Nolan, Interestelar, foi lançado em 2014, trazendo o melhor da ficção científica, usando como bases teóricas físicas o famoso cientista Kip Thorne. Na história, a gente tem um ambiente em que as reservas naturais do mundo se esgotaram e um grupo de astronautas recebe a missão quase que suicida de descobrir em outros planetas a possibilidade de habitação humana. Cooper, protagonista, é chamado para ser o líder desse grupo e ele aceita essa missão de buscar um novo lar, talvez na esperança de encontrar um lugar para sua família, mesmo sabendo que essa viagem pode fazê-lo nunca mais ver sua família. Interestelar é um filme silenciosamente alto, que grita em nossa alma os temas de solidão, esperança e abandono, nos mostrando uma realidade cruel criada por nós mesmos. Sem sombra de dúvidas, um dos melhores títulos do gênero. Dunkirk conseguiu dar um ar totalmente novo a um tema que já estava há algum tempo defasado e saturado nos cinemas. Afinal de contas, antes dele, já houveram
vários outros filmes que retratavam a Segunda Guerra Mundial e o conflito entre os alemães e as tropas aliadas. Para ser mais específico, o filme traz a história da Operação Dínamo, um resgate que inicialmente tinha o objetivo de retirar cerca de 45 mil ingleses da praia francesa de Dunkerque, se tornando uma das operações mais importantes da nossa história e ponto crucial para a definição daquela guerra. E um pouco diferente do que vemos nos filmes anteriores de Nolan, aqui a gente tem muito menos diálogo e uma ascensão maior da parte gráfica e dos efeitos para simular tudo aquilo que aconteceu de verdade neste feito histórico. Situação essa que levou o filme a ser bem recebido pela crítica, já que a composição realista e fiel, inclusive usando aviões da própria época para emular os sons e todos os barulhos de explosões que aqueles soldados sofreram naquela praia, trazem esses eventos de forma angustiante e solitária, nos fazendo acreditar em vários pontos que nós mesmos estamos lá presenciando todo aquele horror. E não é à toa que o filme levou 3 Oscars sendo relacionados a som e edição. E mesmo tendo saído totalmente da sua área de conforto, produzindo um filme épico de guerra que até então era inédito para ele, Nolan consegue entregar um filme diferente e original, que para os apreciadores do gênero, com certeza é uma opção interessante de se ver. O mais recente título do diretor saiu este ano em 2020, para ser mais exato no dia 29 de outubro, e trouxe de volta a ficção científica como parte principal da trama. Aqui acompanhamos o personagem chamado de O Protagonista, que é um espião internacional, integrante das forças especiais britânicas, que se depara com um fenômeno estranho que faz com que o tempo seja invertido, ou seja, tudo termina acontecendo ao contrário, e busca a partir daí tentar deter a colisão temporal que os soldados do futuro estão tentando ocasionar com a ativação do algoritmo da máquina de inversão. O filme ainda está no cinema, e se você está pensando em assistir, que é uma análise um pouco mais detalhada dele, eu vou deixar no card e no fim do vídeo uma análise completa que eu fiz com todas as impressões sobre o filme. Christopher Nolan é, sem sombra de dúvidas, um dos diretores mais expressivos da atualidade, e já vai nos deixando como legado uma extensa lista de bons filmes que ganharam particularmente a minha admiração por tratar de temas complexos ou muitas vezes sensíveis e pessoais de uma forma grandiosa, recheado de personagens cativantes e marcantes, cenas muito bem produzidas e reflexões que eu tenho certeza que vão se perpetuar por muito tempo. O diretor consegue provar que é possível sim fazer filmes inteligentes e reflexivos para o grande público. Blockbusters ficcionais com baldes de visões científicas e narrativas instigantes, se reinventando em todo o gênero novo que ele se propôs a apresentar, trazendo formas singulares e métodos pertinentes de apresentar a mensagem. É por este e vários outros motivos que o londrino merece um lugar de destaque, e com certeza um pouco da sua atenção para ir lá conferir os filmes. E aí, já conheceu algum dos filmes do Nolan? Como já sabem, eu sou um imenso fã e é por isso que eu fiz questão de trazer ele como a figura inicial dessa série de vídeos. Mas antes, eu gostaria de colher o feedback de vocês também para saber se o modelo agrada, já que como tem muita informação e exige muito mais pesquisa, termina se tornando um vídeo um pouquinho mais longo e eu sei que nem todos de vocês têm tempo para conseguir ficar vendo até o fim. Por isso, se acham válido esse tipo de vídeo, eu vou deixar no comentário fixado uma enquete para saber se vocês gostam ou não desse modelo. E claro, pedir para vocês sugestões de quais são as próximas personalidades que vocês gostariam de ter um especial, uma análise muito mais dedicada. Sejam eles diretores, atores, atrizes, escritores, o que vocês realmente acham que tem relevância para o meio. Aproveitando, caso tenham gostado desse vídeo e queiram acompanhar os próximos aqui do canal, não deixe de clicar no botão de gostei e se inscrever no canal, ativando o sininho para receber as notificações. O apoio de vocês é realmente importantíssimo para que a gente continue trazendo conteúdo de qualidade e cada vez mais interessante. Por hora, eu me despeço. Vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau!